Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos à nossa premonição de obstetrícia para a prova do ENAMED ENARE. Eu sou a professora Natália Carvalho, professora de obstetrícia aqui do Estratégia Med, e hoje eu vou revisar com vocês uns temas que eu estou apostando para essa prova, baseado na engenharia reversa, tanto da banca do INEP, que é a atual banca aí do ENAMED, como das provas anteriores do ENARE, porque a gente não tem certeza aí se não vai ter um padrão parecido aí com as provas anteriores do ENARE, então eu trouxe para vocês as minhas apostas para esse ano, tá? A gente vai ter também a nossa hora da verdade para a prova do ENAMED e também vamos ter a nossa revisão de véspera, então fiquem muito atentos aí ao nosso cronograma aí dessa reta final para a prova do ENAMED, porque é fundamental vocês verem essas revisões aí para revisarem todos os temas e irem para a prova aí com tudo afiadinho na ponta da língua, tá? Bom, então, pegando aí as estatísticas das provas do ENARE dos últimos anos, a gente tem como assistência ao pré-natal, doenças infecciosas da gestação, assistência ao parto, sangramentos da primeira metade e síndrome hipertensiva como os temas mais cobrados. Se a gente pegar as estatísticas do ENAD, por que eu trouxe aqui a estatística do ENAD? Porque quem faz as provas do ENAD é a banca do INEP, então podem ter questões aí com o mesmo parecidas, né? Então, sangramento da primeira metade entra aqui, assistência ao pré-natal, assistência ao parto, trabalho de parto prematuro, síndromes hipertensivas, sangramento da segunda metade, doenças infecciosas e diabetes na gestação. Na nossa premonição de hoje, a gente vai falar sobre trabalho de parto prematuro, sangramento da segunda metade e vamos falar também de diabetes na gestação. E eu trouxe para vocês também a estatística do Revalida INEP, que a gente tem muita prova do Revalida INEP, que é feita, né, pela banca do INEP, e que a gente está acreditando que vão ter muitas questões aí semelhantes no mesmo padrão do Revalida INEP, tá? Então, os principais temas foram assistência ao pré-natal, infecções na gestação, síndromes hipertensivas, sangramento da primeira metade, assistência ao parto. Todos esses temas a gente vai falar na nossa hora da verdade e na nossa revisão de véspera. Hoje a gente vai falar sobre trabalho de parto prematuro, diabetes na gestação, hemorragia pós-parto, vamos falar de sangramento da segunda metade, restrição de crescimento e vamos falar também de ruptura prematura de membranas. Então, essas são as minhas apostas para a prova do ENAMED, tá? Então, vamos começar falando aí dos sangramentos da segunda metade. Então, quando tiver uma paciente aí, uma questão que vocês veem aí uma paciente com sangramento após 20 semanas de gestação, vocês têm que pensar em duas patologias: descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia. Então, esse slide aqui resume tudo o que vocês têm que saber sobre descolamento prematuro de placenta. Então, o descolamento prematuro de placenta é a separação parcial ou total da placenta que está normalmente inserida antes do nascimento do concepto. Como que a gente faz o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta? O diagnóstico ele é clínico, não precisa pedir nenhum exame para confirmar o diagnóstico. O que a gente vai ver no quadro clínico? Sangramento vaginal, dor abdominal súbita, isso é muito importante. Não existe descolamento prematuro de placenta agudo sem dor. Então, se vocês lerem uma questão que tem sangramento e não tem dor, não é descolamento prematuro de placenta. Então, a dor é obrigatória nos quadros de descolamento prematuro de placenta. Então, sangramento, dor e um outro sinal também que é muito, muito importante aí para vocês diferenciarem da placenta prévia é a hipertonia uterina. Então, sangramento vaginal, dor abdominal súbita e hipertonia uterina. A gente pode ter alteração da vitalidade fetal e a paciente já pode chegar pra gente aí com um quadro de choque hemorrágico, com hipotensão, taquicardia. A gente precisa lembrar dos fatores de risco que ajudam também a gente fazer o diagnóstico de maneira mais rápida e também ajuda a gente a prever, né, os casos de descolamento prematuro de placenta. Então, descolamento prévio, quadros de síndromes hipertensivas, então eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, uso de drogas e tabagismo, trauma abdominal, polidrâmino, gestação múltipla e ruptura prematura de placenta e corioamnionites são aí fatores de risco
para o descolamento prematuro de placenta. E qual que é a conduta, né? Então vai depender aí de como tá a gestante. Se a paciente estiver instável, então se ela tiver com quadro de choque hemorrágico, a conduta é cesariana de urgência. Agora, se a mulher estiver estável, a gente vai ver como que tá o feto. Se for um feto vivo e viável, a conduta é cesariana também. O parto vaginal só é aceito nesse caso se o bebê tiver nascendo, então se o parto foi acontecer em menos de 20 minutos, senão a conduta é cesariana, tá? Então feto vivo e viável, cesariana. E quando a gente tem um feto vivo, um feto inviável ou morto, com uma paciente estável, aí a gente pode aguardar o parto vaginal por até 6 horas. Então essa é a única situação aí que a gente aceita um parto vaginal, a gente aceita esperar um parto vaginal diante de um descolamento prematuro de placenta, quando a gestante estiver estável e o bebê estiver em óbito ou for um feto inviável. Aí sim, a gente vai tentar aguardar aí um parto vaginal por pelo menos 6 horas. Se não, aí a gente vai para cesariana. E se tiver qualquer quadro aí de piora materna, a gente também vai para cesariana. Então, aqui um resuminho da conduta: mãe instável, cesariana; mãe estável com feto viável. Se o parto não tiver ocorrendo aí nos próximos 20 minutos, cesariana também. Se o bebê estiver nascendo, aí sim a gente pode aguardar o parto vaginal por no máximo 20 minutos. Se a mãe estiver estável com feto inviável, e aí a gente pode aguardar o parto por até 6 horas, tá? Mais do que isso, aí a gente vai para uma cesariana, ok? Então, resuminho aí da conduta no descolamento prematuro de placenta. E agora falando da placenta prévia. Então, olha as diferenças entre a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta. Primeira coisa que vocês têm que saber é sobre a definição. O que é placenta prévia? Placenta prévia é quando a placenta ela atinge o orifício interno do colo. Se a placenta atingir o orifício interno do colo, recobrindo o colo de maneira parcial ou total, a gente está diante de uma placenta prévia, tá? Agora, se a placenta ela dista menos de 20 milímetros do orifício interno do colo, mas não atinge o orifício interno do colo, aí a gente chama de inserção baixa de placenta. Não é placenta prévia, é inserção baixa de placenta. Como que a gente faz o diagnóstico de placenta prévia? Diferente do descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia, o diagnóstico é clínico mais ultrassonográfico. Então, a gente tem que pedir um ultrassom transvaginal para confirmar o diagnóstico. Então, o que a gente vê na clínica? Um sangramento vaginal vermelho vivo indolor. Lembra que eu falei para vocês? DPP tem que ter dor. E placenta prévia não tem dor. É o sangramento intermitente, autolimitado, e a gente tem que confirmar o diagnóstico após 28 semanas com uma ultrassonografia transvaginal. Então, o exame padrão ouro para a placenta prévia, para o diagnóstico de placenta prévia, é a ultrassonografia transvaginal. Temos também fatores de risco importantes que ajudam a gente a fazer aí o diagnóstico diferencial da placenta prévia, que são principalmente as cirurgias uterinas, principalmente a cesariana anterior. Então, se a paciente tem cesariana anterior, tem muito mais chance de ter placenta prévia. Placenta prévia anterior também, gestação múltipla também pode aumentar a chance de placenta prévia. Qualquer procedimento uterino, multiparidade, idade materna avançada, tratamento de reprodução assistida, tabagismo, uso de drogas, tudo isso aí envolve um maior risco de placenta prévia. Qual que é a conduta na placenta prévia? Cesariana. Então, em todos os casos de placenta prévia, a via de parto é a cesariana. De preferência, a cesariana eletiva por volta de 36 e 37 semanas. Quando que a gente vai ir para uma cesariana de urgência? Se a paciente entrar em trabalho de parto antes, se ela tiver alteração de vitalidade fetal, instabilidade hemodinâmica ou algum sangramento muito importante depois de 34 semanas. Lembrar que a gente sempre tem que excluir o diagnóstico de acretismo placentário. E aí, como que a gente exclui esse diagnóstico? Fazendo uma ultrassonografia com Doppler bem feita ou uma ressonância magnética. O ultrassom 3D também ajuda bastante, ou uma ressonância magnética. Quando a gente tem um quadro de acretismo placentário, não esqueça que a conduta é histerectomia puerperal com a placenta em loco. A gente não tira a placenta e a gente faz uma histerectomia puerperal.
Então, quando que a gente vai para uma resolução imediata, né, da placenta prévia? Se a paciente tiver trabalho de parto franco, alteração já com maturidade fetal, né? Então, por exemplo, ela teve um sangramento com 37 semanas, é uma placenta prévia, a gente vai resolver a gestação. Sofrimento fetal ou alguma hemorragia grave, aí a gente vai resolver imediatamente a gestação. Se não, o ideal é a gente agendar a cesariana com 36, 37 semanas. Outro diagnóstico diferencial de sangramentos da segunda metade é a ruptura uterina. Então, como que a gente faz o diagnóstico de ruptura uterina? O diagnóstico é eminentemente clínico, assim como o descolamento prematuro de placenta. Então, o que a gente vê na ruptura uterina? Bradicardia fetal, ausculta cardíaca fetal ausente, as contrações que estavam com muita intensidade, elas param abruptamente com melhora temporária da dor. A gente observa também um desaparecimento da apresentação fetal atópica, uma subida da apresentação fetal atópica, então aquela apresentação fetal que estava baixa, a gente não consegue mais sentir, por quê? Porque houve a ruptura e essa apresentação fetal subiu, foi aí até para a cavidade amniótica. E a gente pode ver muito rapidamente um quadro de choque hemorrágico, com mal-estar súbito, aumento da frequência cardíaca e queda da pressão arterial sistólica, e lembrar que a ruptura uterina, o sangramento, na maioria das vezes, é intraabdominal, então muitas vezes a gente não vai ver um sangramento vaginal, né? E a gente vai ter os quadros aí de sangramento intraabdominal, como a dor subescapular, né, que é o sinal de Lafon, e o hematoma periumbilical, que é o sinal de Cullen. Então, lembrar que a ruptura uterina acontece sangramento intraabdominal, diferente da placenta prévia e do descolamento prematuro de placenta. E a conduta é cesariana de urgência, para o nascimento do concepto e correção da lesão. Bom, agora vamos falar de diabetes na gestação. Então, a gente tem que fazer o rastreamento de diabetes na gestação em 2 momentos. A gente faz no primeiro trimestre com a glicemia de jejum e entre 24 e 28 semanas com a curva glicêmica. Lembrar que a hemoglobina glicada não faz o diagnóstico. Então, se essa paciente começou o pré-natal antes de 20 semanas, a gente começa o rastreamento para o diabetes com a glicemia de jejum. Glicemia de jejum menor que 92 é uma glicemia de jejum normal. Essa paciente com glicemia de jejum normal vai para o segundo momento de rastreamento, que é entre 24 e 28 semanas com a curva glicêmica. Se a glicemia de jejum for entre 92 e 125, é diabetes gestacional, não precisa fazer mais nenhum exame para confirmar esse diagnóstico. Maior ou igual a 126, diabetes prévia à gestação, que foi confirmado aí na gestação, então maior ou igual a 126. Se a paciente iniciou o pré-natal depois de 20 semanas e aquelas pacientes com glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, a gente vai fazer a curva glicêmica entre 24 e 28 semanas. Lembrar que na gravidez a gente faz 3 pontos, jejum 1 hora e 2 horas após a injeção da glicose, e um único valor alterado já indica o diagnóstico na gestação. Então, jejum maior ou igual a 192 ou menor do que 126, né? Que são os mesmos valores da glicemia de jejum, já faz o diagnóstico de diabetes gestacional. 1 hora maior ou igual a 180, 2 horas maior ou igual a 153 ou menor que 200, já fecha o diagnóstico também de diabetes gestacional. Se o jejum for maior ou igual a 126 ou 2 horas maior ou igual a 200, a gente está diante de uma paciente com diabetes prévia à gestação que foi diagnosticado na gestação. Hemorragia pós-parto. Antes um pouquinho, diabetes gestacional, qual que é a conduta? Dieta, exercício físico e controle glicêmico. Se for diabetes prévia à gestação ou diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente já vai entrar diretamente com a insulina. Então, medidas não farmacológicas somente serve apenas para diabetes gestacional. Se for diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes prévia à gestação, a gente vai fazer as medidas não farmacológicas, mas a gente já vai entrar com a insulina. Bom, agora sim a gente pode falar de hemorragia pós-parto. Eu estou apostando bastante em hemorragia pós-parto nessa prova do ENAMED. Quando a gente vê uma paciente com hemorragia pós-parto, a gente tem que pensar automaticamente no mnemônico dos 4 T's, e que envolve tônus, trauma, tecido e trombina. O mnemônico dos 4 T's resume as etiologias da hemorragia pós-parto. Então, o que é tônus? Atonia uterina. 70% das causas de hemorragia pós-parto são por atonia uterina. Então, quando a gente estiver diante de uma paciente com hemorragia pós-parto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em atonia uterina, e as primeiras condutas têm que ser para atonia uterina, mesmo que a gente não tenha certeza da causa. Segunda causa de hemorragia pós-parto, laceração do canal de parto, responsável aí por 19% das causas de hemorragia pós-parto. Então, a gente vai fazer revisão do canal de parto para pesquisar laceração. Terceira causa de hemorragia pós-parto,
Tecido, retenção de tecido placentário, responsável aí por 10% das causas de hemorragia pós-parto. Então, tem que fazer revisão da placenta para ver se não tem restos placentários, né? Se ficou algum resto placentário. E última causa, e muito rara, são as coagulopatias e os usos de coagulantes, né? Então, trombina, responsável apenas por 1% das causas de hemorragia pós-parto, então é um diagnóstico aí de exclusão. Então, o que vocês têm que saber é o tratamento para atonia uterina, que é responsável por 70% das causas de hemorragia pós-parto. Então, quando a gente tem uma paciente com hemorragia pós-parto, o que a gente tem que fazer imediatamente? Solicitar 2 acessos venosos, iniciar transfusão de cristalóides, aí o máximo 2.000 ml, pedir tipagem sanguínea, hemograma, coagulograma, fibrinograma, já colocar essa paciente com máscara facial de oxigênio, fazer a monitorização contínua, passar uma sonda vesical de demora, aquecer a paciente, elevar os membros inferiores, já pode colocar o traje anti-choque não pneumático e fazer a realização do canal de parto e o teste do coágulo. Então, isso a gente já vai fazer imediatamente. Junto com isso, então, por isso que a gente precisa ter vários profissionais para atender aí uma hemorragia pós-parto, então por isso que a gente tem que chamar ajuda. A gente vai começar a fazer a massagem uterina bimanual, a ocitocina e o ácido tranexâmico. Então essas 3 medidas são as primeiras medidas aí que envolvem o tratamento da atonia uterina. Massagem uterina bimanual, ocitocina endovenosa e o ácido tranexâmico. Então, ocitocina endovenosa, ácido tranexâmico que também é endovenoso e a massagem bimanual. Além disso, a gente vai fazer a transfusão se o índice de choque for maior ou igual a 1. Se a gente não tiver resposta, a gente vai usar um outro uterotônico que é a metilergometrina. Lembrando que a metilergometrina a gente não pode fazer para pacientes hipertensos ou pacientes aí com quadros de síndrome coronariana aguda. Se a gente não tiver resposta, aí a gente vai usar o misoprostol via retal. A metilergometrina, ele é intramuscular. Misoprostol via retal. Se a gente não teve resposta com esses 3 uterotônicos, aí sim a gente vai para os dispositivos intrauterinos. Então a gente pode usar ou o balão de tamponamento uterino ou o JADA, que é um novo dispositivo intrauterino que faz o controle hemorrágico por vácuo. Então, ou o BIL, que é o balão de tamponamento intrauterino, ou o JADA, que é o dispositivo a vácuo. Então, se a gente não teve respostas com os 3 uterotônicos, a gente vai para os dispositivos intrauterinos. Não teve resposta, a gente vai para as ligaduras vasculares ou suturas compressivas. A sutura compressiva que a gente mais usa é a sutura de Bellint. E não tendo resposta, aí sim a gente vai para a histerectomia porperal. Então, a histerectomia é a última medida diante de uma paciente com hemorragia pós-parto. Então, memorizem o tratamento da atonia uterina, que eu estou apostando isso para a prova do ENAMED. Rotura prematura de membranas. Então, diante de uma rotura prematura de membranas, lembrar o que é rotura prematura de membranas? É a rotura que ocorre antes da paciente entrar em trabalho de parto. Então, ruptura prematura de membranas é aquela que ocorre antes da paciente entrar em trabalho de parto. Se a ruptura ocorreu depois de 34 semanas, a conduta preconizada é a resolução da gestação por indução do parto. Entre 34 e 36 semanas, a gente pode fazer conduta expectante se a gente está no serviço que tem uma pequena estrutura neonatal, aí a gente pode tentar aí manter um pouco mais a gestação. Se a gente for manter a gestação, a gente tem que fazer a pesquisa para IgB, a gente tem que fazer o controle infeccioso e a avaliação da vitalidade fetal. Entre 24 e 34 semanas, quando a gente tiver uma ruptura prematura de membranas, a conduta tem que ser expectante. E o que envolve a conduta expectante? Repouso relativo, pesquisa para IgB, hidratação, que é oral, controle infeccioso, avaliação da vitalidade fetal, corticoterapia e antibiótico terapia. Então, a gente vai fazer a corticoterapia para essas pacientes e a antibiótico terapia tanto para aumentar o período de latência como para profilaxia para EGB. Abaixo de 24 semanas, a conduta tem que ser individualizada junto ao casal, a conduta preconizada é a indução, mas se o casal optar por uma conduta expectante, a gente aguarda atingir 24 semanas para fazer aí a conduta expectante. Lembrando que enquanto a gente aguarda a conduta expectante, a gente tem que fazer aí o controle infeccioso dessa paciente, tá? Um mapa mental aqui para resumir: ruptura prematura pré-termo de membranas. Então, pré-termo é antes de 37 semanas, né? Prematura
antes de entrar em trabalho de parto, pré-termo antes de 37 semanas. Então, na ruptura prematura pré-termo de membranas, a gente vai fazer a conduta expectante com antibiótico terapia entre 24 e 34 semanas. Lembrar que a gente não faz tocólise na ruptura prematura de membranas. A antibiótico profilaxia é feita com ampicilina por 48 horas, seguido de amoxicilina por mais 5 dias e azitromicina dose única. Lembrado controle infeccioso, vitalidade, hidratação e repouso. A gente pode fazer uma conduta expectante entre 34 e 36 semanas, a depender aí da infraestrutura neonatal. Não esquecer do sulfato de magnésio, abaixo de 32 semanas se essa paciente entrar em trabalho de parto. Corticoterapia para todas as pacientes entre 24 e 33 semanas e 6 dias, com betametasona ou dexametasona. E a gente vai fazer antibiótico profilaxia para EGB, então passou esses 7 dias de antibiótico. Se ela entrar em trabalho de parto, a gente faz a antibiótico profilaxia para EGB com penicilina ou ampicilina. Quando que a gente vai resolver imediatamente a gestação, né? Na ruptura prematura pré-termo, alteração de vitalidade fetal, sinal de corioamnioniite, descolamento prematuro de placenta, ou se for abaixo de 24 ou acima de 34, a gente já pode resolver a gestação também. Prevenção de prematuridade. Então, o que a gente faz para prevenção de prematuridade? Ultrassom transvaginal para a medida no colo de todas as pacientes. Então, para a gente fazer a predição de prematuridade, a gente vai fazer a ultrassonografia transvaginal com a medida do colo uterino para todas as gestantes entre 19 e 24 semanas de gestação. Se o colo for menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai entrar com a prevenção de prematuridade, que é feito com progesterona vaginal, e a gente faz até 36 semanas e 6 dias. Outra situação em que a gente vai fazer a prevenção de prematuridade é aquela paciente que teve uma prematuridade espontânea anterior. Essas pacientes a gente já vai entrar com progesterona vaginal entre 16 e 36 semanas, independente da medida do colo. A gente vai fazer ultrassonografia transvaginal para a medida do colo, mas nos casos de prematuridade anterior a gente vai fazer ultrassonografia seriada. Então a gente vai medir o colo a cada 2 semanas entre 16 e 24 semanas. Se o colo uterino for menor ou igual a 25 milímetros, a gente pode ou manter somente a progesterona vaginal, mas alguns serviços consideram a cerclagem uterina. O Ministério da Saúde considera a cerclagem uterina nesses casos, ok? A progesterona a gente vai manter independente, tá? Então, tem prematuridade anterior, vai usar progesterona até o fim da gestação. Mas, se ela tem prematuridade anterior associada a colo curto, a gente pode também fazer a cerclagem uterina. Resuminho aqui de trabalho de parto prematuro. Então, a mulher entrou em trabalho de parto. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a corticoterapia entre 24 e 33 semanas e 6 dias. A gente vai fazer a tocólise entre 24 e 33 semanas e 6 dias. Lembrar que a tocólise é feita com nifedipina, tosiban, erbutalina ou indometacina, sulfato de magnésio entre 24 semanas e 31 semanas e 6 dias, quando ela entrar em trabalho, se ela tiver em trabalho de parto iminente, antibiótico profilaxia para IgB, se estrépito positivo ou desconhecido, com a penicilina cristalina, pode usar também a ampicilina. Então, corticoide, tocólise, sulfato de magnésio e a penicilina cristalina, aí pensando na antibiótico profilaxia para IgB. Vamos falar agora de gestações múltiplas. Então, diante de uma gestação múltipla, a principal conduta aí durante o pré-natal é identificar a corionicidade. Por quê? Porque dependendo da corionicidade, a gente vai ter mais ou menos complicações nessa gestação. Então, até 14 semanas a gente tem que identificar a corionicidade. Depois de 14 semanas a gente não consegue mais identificar a corionicidade. E como que a gente identifica a corionicidade? Por uma ultrassonografia até 14 semanas. Se a ultrassonografia mostrar uma membrana interamniótica espessa, a gente está diante de uma gestação dicoriônica diamniótica. Se tiver uma membrana fina entre as cavidades amnióticas, é uma gestação monocoriônica diamniótica. Essa membrana espessa a gente chama de sinal do lambda, essa membrana mais fina a gente chama de sinal do T. E se não tiver nenhuma membrana, é uma gestação monocoriônica monoamniótica. E como é a assistência ao parto nas gestações gemelares?
vai depender da corionicidade. Se for uma gestação dicoriônica, a gente pode chegar até 38 semanas e 6 dias, monocoriônica diamniótica até 36 semanas e 6 dias, monocoriônica monoamniótica entre 32 e 34 semanas. A gente tem que resolver a gestação. Lembrar que nas monocoriônicas monoamnióticas é sempre cesariana. Então, qual que é a via de parto? Vai depender da corionicidade, da apresentação e do peso dos fetos. Quando que a gente pode ter um parto vaginal? Primeiro gemelar cefálico, o peso estimado do primeiro maior do que do segundo e o peso estimado dos fetos maior do que 1,5 kg. Se o segundo gemelar tiver apresentação transversa, a gente faz a versão interna para apresentação pélvica e o parto pélvico do segundo gemelar. Então, o segundo gemelar ele pode estar pélvico ou transverso, o que importa é o primeiro gemelar estar cefálico. Quando que a gente vai para uma cesariana? Gestações monoamnióticas, gêmeos unidos, peso fetal abaixo de 1.500, primeiro gemelar pélvico ou córnico e, em caso de cicatriz uterina prévia, também se dá preferência para a cesariana, tá? E aqui um resuminho das principais complicações nas gestações monocoriônicas. Então, agora a gente vai falar das complicações das gestações monocoriônicas para a gente finalizar essa nossa revisão. Então, quais são as principais complicações que a gente vê nas gestações monocoriônicas? A síndrome da transfusão feto-fetal, a sequência TAPS e a restrição de crescimento fetal seletiva. Lembrar que a síndrome da transfusão feto-fetal e a sequência TAPS a gente só vê nas gestações monocoriônicas. Já a restrição de crescimento fetal seletiva a gente vê tanto nas gestações monocoriônicas como nas gestações dicoriônicas. E como que a gente vai diferenciar essas patologias que são tão complicadas e que podem ser cobradas aí na sua prova do ENAMED? Então, primeira coisa, líquido amniótico. Se a gente receber ali na nossa questão que um feto está com oligoâmino e o outro feto está com polidrâmino, pode assinalar síndrome da transfusão feto-fetal, porque
é síndrome da transfusão feto-fetal. Então, a única patologia nas gestações monocoriônicas em que a gente vê oligômeno no feto e polidrômino no outro, é a síndrome da transfusão feto-fetal. Quando que a gente vai assinalar a sequência TAPS? Quando a gente tiver alteração do Doppler da artéria cerebral média. Então, quando a gente tiver grande discordância entre a alteração do Doppler da artéria cerebral média, então a gente vai ter uma artéria cerebral média com aumento do pico de velocidade sistólico, que mostra que esse feto está com anemia, e outra artéria cerebral média com uma diminuição importante do pico de velocidade sistólico, mostrando uma policitemia, a gente está diante aí de uma sequência TAPS, uma sequência anemia policitemia. Então, para ser sequência TAPS, tem que ter alteração da artéria cerebral média. Para ter síndrome da transfusão feto-fetal, tem que ter alteração, aí diferença de líquido amniótico entre as cavidades amnióticas. E na restrição de crescimento seletiva, a gente vai ter discordância entre os pesos do feto, discordância de mais do que 20%. Então, a gente pode ter oligômeno em um dos fetos, no feto com restrição de crescimento, a discordância tem que ter em 100% dos casos. Pode ter discordância de Doppler da artéria cerebral média, mas é uma discordância bem leve. Não tem alteração na bexiga fetal, diferente da síndrome da transfusão feto-fetal, que a gente vai ter uma bexiga pequena no doador e uma bexiga grande do receptor. Pode ter alteração de Doppler, mas somente no feto com restrição de crescimento, diferente na síndrome da transfusão feto-fetal, que a gente tem alteração de Doppler nos dois fetos. E não tem hidropsia fetal, como a gente pode ter na síndrome da transfusão feto-fetal. Bom, pessoal, assim a gente finaliza a nossa revisão de véspera para a prova do ENAMED. A gente está torcendo muito, muito, muito pela aprovação de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só conversar aqui com a gente. Não esqueçam aí de me seguir nas redes sociais, Prof. Natália Carvalho. Eu tô lá com muitas dicas para vocês aí nessa reta final do ENAMED. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um grande abraço e até mais.